pastoral com vocês, jovens. Eu não vou pedir para abrir a Bíblia agora, nós vamos ler alguns textos em seguida. Mas eu quero compartilhar algo que é pertinente à vida jovem, é muito importante para vocês. Aliás, é muito importante para todo ser humano. Todos os seres humanos precisam da palavra que eu vou falar hoje. É uma palavra que vai nos dar alguns ensinamentos novos que talvez você nunca ouviu, que você vai ouvir hoje à tarde, sobre o assunto que eu vou falar. Você vai aprender algumas coisas novas. Então, eu trouxe alguns pontos bem específicos. Eu tenho muito material para falar, mas eu vou tentar ser objetivo. O tema que eu vou falar com vocês é esse: música do mundo. Só que eu quero começar falando sobre Deus e a música. Eu vou falar assim, um ponto que eu vou falar vai ser a relação de Deus com a música. Pode deixar. Eu quero que vocês entendam como que Deus se relaciona com a música, Ele mesmo. Tá? Depois, eu vou mostrar para vocês, porque a música é tão importante, super, toda música, todo som. Eu vou mostrar como Deus se relaciona com isso. Segundo ponto, eu vou mostrar para vocês, de tão importante que música é, que eu vou mostrar para vocês como o diabo se relaciona com a música. O que a música é para ele. O terceiro ponto, eu vou mostrar para vocês como que a música é para o ser humano. O que ela faz no ser humano. Música em geral. Música que eu vou falar hoje é som. 3 letras. Som. Eu quero enfatizar a palavra som, porque às vezes você pode pensar que o mais importante de uma música seja a letra. E às vezes você até defende que certa música não é ruim, porque a letra parece ser boa. Só que eu queria mostrar para você hoje, cientificamente falando, eu vou te mostrar, que a letra da música é o mínimo numa música. A Naila falou sobre essa música, e todas aquelas que tem ali daquele artista, tem letras ruins, tá? E talvez ela pensou assim, a única razão, onde é que está a Naila? Está ali. Que você rejeitou a música, foi porque você descobriu algumas palavras ruins. Mas talvez você nunca pensou no poder que o som daquela música tem sobre você. E deixa eu dizer para vocês, cientificamente falando, o som tem muito mais poder sobre o ser humano do que a própria letra. Então, eu queria que você pensasse isso, porque nenhum de nós aqui vive sem som. Música, nenhum de nós vive sem música. Eu queria falar um pouquinho de mim, antes de entrar na palavra. Eu ouvia uma média de 6 horas de música por dia. Então, tipo assim, eu era jovem como vocês. E eu comecei a lidar com música, na escola de música, foi bem cedo, eu era bem criança, quando eu comecei a lidar com instrumentos. E eu comecei a lidar com estilos musicais. Eu posso levar você lá em casa hoje, ou se você for visitar, eu posso mostrar para você uma caixa que eu trouxe do Brasil, nesses 30 e poucos anos que eu estou na América. Uma das vezes que meus pais vieram, eu pedi para eles trazerem aquela caixa. E tipo assim, não tem nenhum valor, mas tipo assim, é porque eram os LPs que eu usava, que eu ouvia, long play. E long play aqui não é nem CD, long play é aquele disco de vinil disc. Como é que chama isso hoje? Isso aí. Das músicas que eu ouvia.
presta atenção. Sabe o que tem em alguns daqueles long plays? Orquestras tocando música popular. Então, eu ouvia muita música clássica. Beethoven, Mozart, etc. Mas, nesse negócio de ouvir muita orquestra, eu ouvia muita música pop tocada por uma orquestra. E eles não estavam falando a letra, mas eu estava recebendo todos os códigos do som. Não estava na voz de um artista, porque não tinha ninguém cantando. Mas os códigos do som daquela música estavam sendo interpretados por orquestras. Entendeu o que eu falei? Eu tenho um disco, por exemplo, um long play, que eu gostei demais da minha infância, que eu ouvia, sabe quando? 40 anos atrás. 50 anos atrás. Eu ouvia essas músicas, que eram músicas dos Beatles. Alguém já ouviu falar nisso? Nesse monstro? Ok. É uma coisa dos dinossauros que estão aqui. Mas eram músicas de rock, eram músicas pop dos anos 60. Alright? E foram gravadas pela Orquestra Filarmônica de Londres. E a Filarmônica de Londres é uma orquestra mas é muito boa. Então, juntava o meu gosto clássico em uma orquestra daquela, como é que eu ia resistir a ouvir as músicas dos Beatles? Entenderam o que eu falei? Eu cheguei a ouvir músicas do mundo quando eu estava na igreja. Só que eu não sabia o que eu sei hoje. E um pouco do que eu sei hoje, eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Quem diz assim, Senhor, eu vou receber um conhecimento novo. Então eu vou falar primeiro sobre Deus e o som. O som é uma ferramenta que foi criada por Deus para a obra dele no universo. Presta atenção, o que eu estou querendo dizer? Que o nosso Deus é um Deus sonoro. Gente, se você gosta de música, você tem que entender Deus. Porque se ele não gostasse de som, ele não teria criado o som. Aliás, Deus criou o mundo através do som da sua voz. Ok? A Bíblia diz que Deus falou. Ok? E as coisas vieram a existir. Então, eu quero que você já comece a ver aqui o poder do som, porque ele produz coisas. Se você está ouvindo uma determinada música, ela está produzindo algo em você e você não sabe. Porque o som é criativo. Ele já veio na voz de Deus. Então, Deus fez o som como uma ferramenta de criação. Deixa eu dizer isso para você. Qualquer som que chega no seu ouvido, e preste bem atenção em tudo isso que eu vou falar, não é apenas um ruído qualquer, mas é um veículo de criação que pode criar algo em você pelo som. Então, preste atenção. Dependendo da música que você ouve, é exatamente isso que está sendo criado em você. Ô, gente, hoje eu queria que vocês realmente abrissem o coração, olhassem para mim, não deixassem o sono te pegar. Porque deixa eu falar uma coisa mais poderosa agora sobre o som. O som, e eu não estou falando de letra, eu estou enfatizando o som. Ele é um veículo do mundo espiritual para encher o ser humano. E vamos ao primeiro verso aqui, que é Efésios 5:18. Efésios 5:18, e aí vai o 19. Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Tá? Mas o quê? Enchei-vos do Espírito. Quem tem o Espírito Santo aqui? Diga, eu tenho. Você tem o Espírito Santo em você. Agora presta atenção no verso 19. Como é que se enche do Espírito? Preste atenção. Ele deu uma ordem no verso 18. Enchei-vos do Espírito. E a forma de encher-se do Espírito é como que é? Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais,
cantando e salmodiando ao Senhor. Isso aqui é música ou não é? Só qual é a forma que a gente se enche do Espírito, de acordo com esse versículo? Através do som. Gente. Você se enche do Espírito de Deus através do som. Agora, rapidinho, só para eu não demorar, abre a sua Bíblia em Atos capítulo 2 e leia comigo do verso 2, 3 e 4. O Espírito Santo chega até nós através do som. E quando o Espírito Santo desceu, em Atos capítulo 2, que ele encheu a igreja, ele batizou a igreja com o Espírito Santo pela primeira vez, como foi que ele chegou? Exatamente. Então, Atos capítulo 2, verso 2, diz que de repente veio o quê? Um som, como de um vento. Escute, o que veio não foi um vento. Entendeu? Foi o som de um vento. Como foi que o Espírito Santo veio? Num som. Eles ouviram o som, mas não tinha vento. Ele veio como o som de um vento. Gente, o que esse som fez? Primeiro, encheu toda a casa, e aí apareceram as línguas de fogo, que se distribuíram sobre cada um deles, e verso 4, ficaram cheios do Espírito Santo. Alguém diz comigo o que eu vou falar agora, repete comigo, por favor. O ser humano se enche espiritualmente através do som. Escute, olha aqui que eu acabei de dizer, uma lei do mundo espiritual. Quando o diabo quer entrar dentro de você ou de mim, ele já sabe o caminho. Quando Deus quer entrar dentro de você e dentro de mim, ele sabe o caminho. Qual é a porta pela qual o Espírito Santo entrou, se ele veio através de um som? Qual é a porta? Os ouvidos. Então, quando Deus quer entrar num ser humano, ele entra através do ouvido, veiculado por um som. Quando Satanás quer entrar num ser humano, o que ele entra? Por onde ele entra? Pelo mesmo caminho. Diga comigo, pelo mesmo caminho. Dependendo da música que você ouve, ou você está se enchendo de Deus, ou você está literalmente se enchendo dos demônios. Porque o som é um caminho pelo qual o mundo espiritual chega até nós. Guarde esse versículo. Enchei-vos do Espírito. Como? Cantando, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Por que a música é todo culto se começa com música? E se termina com música no altar? Porque é a forma de trazer Deus para dentro de nós, através do som. Gente, som não é coisa qualquer. Som é uma das coisas mais perigosas que pode chegar no seu ouvido. Só eu vou falar algumas coisas cientificamente para você poder aprender hoje à noite. Então, Deus usou o som para criar e para encher o ser humano. Até agora, na minha palavra, eu não falei nada sobre letra de música. Porque o mundo espiritual, ele não caminha só pela letra. Ele caminha mais pelo som. O que transmite os demônios não é só a letra corrompida, mas o som que carrega aquela frequência onde os demônios trabalham. Deixa eu dar um versículo para vocês que vai mudar a cabeça de vocês em relação ao som. Eu estou falando do Espírito Santo, estou falando de som, eu vou falar agora Romanos 8, 26, que é o texto que fala sobre a oração. Nesse texto, Paulo fala que a gente não sabe orar como convém. Lembra desse texto? Romanos 8, 26. Que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Como é que ele nos ajuda, de acordo com esse versículo? Com gemidos. Eu queria perguntar, gemidos tem palavra ou gemido é só um som?
Como é que o Espírito Santo ajuda eu e você na oração? Ele não precisa dizer palavras. Porque o mundo espiritual não precisa se transmitir por palavras. Ele pode se transmitir através de um simples gemido. Alguém diz comigo, eu preciso valorizar mais o que é um som. Sabe por quê? A gente nasce como criança, cresce ouvindo muitos sons e a gente acha que é simplesmente uma coisa simples ouvir um som. Não é simples deixar um som entrar no seu ouvido. Vou te dar um exemplo aqui. Eu não quero que você fique preocupado se você já assistiu um filme de terror. Mas eu acho que todo mundo que está aqui já viu pelo menos um pedacinho do filme de terror. E você vai concordar comigo que o mais importante, isso é, não é o mais importante, o mais frightening, o mais assustador de um filme de terror, não é a cena que você está vendo com os olhos, mas é o som que você está ouvindo quando está assistindo um filme de terror. Uma pessoa fez uma experiência, eu vi ela falar, que ela estava assistindo um filme de terror e tinha uma cena que ela não estava conseguindo ver. Sabe o que ela fez para ver a cena? Cortou o som. E ela conseguiu assistir a cena inteira. Sem medo. Porque o espírito de medo não estava vindo, o espírito de terror não estava vindo pela cena só. Ele estava vindo mais pelo som. Quem entendeu o que eu falei? Quem já aprendeu alguma coisa até agora? Se eu fosse você, eu tinha mais preocupação com o tipo de som que você traz para o seu ouvido. Porque não tem a ver só com a letra. Agora, eu vou falar sobre o diabo e a música. O diabo e a música. Abre comigo em Ezequiel capítulo 28, porque é o texto que fala da criação do diabo, que foi criado como um anjo chamado Lúcifer. Ezequiel 28. Alguém tem dificuldade de achar Ezequiel? Você abre no meio da Bíblia, você vai achar os Salmos. Aí você vai caminhando para frente, você vai ter Provérbios, Isaías, Jeremias, aí logo à frente está Ezequiel. Tá bom? Ezequiel 28. Eu quero ler com você o versículo 13. Por quê? Esse capítulo, ele fala do anjo chamado Lúcifer, que se tornou Satanás, mas eu quero que você perceba que quando Deus foi criar alguém para fazer música no céu, gente, presta atenção, o que eu vou ler agora não é uma coisa simples. Porque eu, por exemplo, eu nasci com um dom musical. Eu sei que eu nasci com um dom musical. Entendeu? Eu digo porque eu estudei pouco para o tanto de instrumentos que eu toco. Eu toco vários instrumentos. Eu tenho uma facilidade de tocar instrumentos. Mas Satanás, quando ele foi criado com a música nele. E aqui tem uma palavra que fala no verso 13, diz assim: estivestes no jardim do Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa. E olha, essas pedras aqui, você sabe o que elas podem lembrar? Porque aqui vai falar o nome de várias pedras preciosas. São 10 pedras preciosas. Número 1, cornalina. Número 2, topázio. Eu nem conheço essas pedras. Número 3, ônix. Número 4, crisólita. Número 5, berilo. Número 6, jaspe. Número 7, safira. Número 8, granada. Número 9, esmeralda. E a última, ouro. Alguém diz comigo, 10 pedras preciosas. Agora, olha para mim um minutinho. Vocês que estão na igreja, em algum momento vocês já ouviram falar da roupa do sacerdote, quando uma das coisas que Deus mandou Moisés fazer foi um peitoral, que era uma peça de pano em que era incrustado em ouro 12 pedras. Alguém diz comigo, 12 pedras. Essas pedras representavam as 12 tribos de Israel e ele trazia no peito aquele peitoral. Sabia que Satanás tinha um peitoral com 10 pedras? Estão aqui o nome das 10 pedras.
ele foi criado com esse dom sacerdotal de fazer música, e o final do versículo diz o quê? A última frase: em ti se faziam os teus tambores, e tambores aqui se refere a todo tipo de instrumento de percussão, e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Alguém diz comigo: tambores e pífaros. Agora olhe para mim. Isso é uma expressão antiga, mas tambores aqui simboliza todo batuque, todo ritmo, todo instrumento de percussão, bateria, todo instrumento de percussão que você possa imaginar está nesses tambores. Agora, pífaros quer dizer flautas. Pífaro é um instrumento simples, aquele que você sopra, a flautinha doce mais simples é um pífaro. E ela representa todos os instrumentos que produzem uma melodia, porque uma bateria não produz uma melodia, ela produz um batuque. Mas o pífaro, ele produz as notas musicais que produzem as músicas, as melodias. Quando fala tambores e pífaros, e ele foi criado com as duas coisas, isso é, ele foi criado com toda a capacidade que você puder imaginar de criar sons melódicos e criar ritmos. Alguém diz comigo: Satanás foi o primeiro criado com um dom natural de fazer ritmo e melodia. Olha para mim, agora ninguém olha para o lado, ninguém olha para o chão, olha para mim, todo mundo, por favor. Você precisa entender o dom que Deus colocou nesse anjo. Deus colocou nele um poder que nenhum outro anjo teve de criar ritmos e criar música, sons. Você não pode ignorar o diabo quando você vai avaliar qualquer música. Porque Deus criou esse anjo para fazer ritmo e fazer música. Eu já vi as propagandas desse filme do Michael Jackson que vai vir. Eu jamais senti qualquer interesse de assistir o filme e fico preocupado quando qualquer de vocês teve algum interesse qualquer de assistir aquele filme. Eu penso que é mais por vocês não terem ideia de onde vinham as músicas que Michael Jackson criava. Elas vinham de uma direta inspiração de Satanás. Vocês sabiam que o Moonwalk, que foi criado por Michael Jackson, é uma inspiração satânica? Foi o próprio diabo quem ensinou aquilo para ele. E se você pensar em todos os artistas do mundo, porque a gente está falando hoje um tema que é música do... Repete comigo. Música do mundo. De onde? Repete comigo. De onde? De onde mesmo? Se ela é do mundo, ela não é de Deus. Se ela é do mundo, e a expressão do mundo aqui não simplesmente quer dizer que é uma música que é tocada no mundo. É uma música que veio do mundo com um propósito do mundo. É uma música que tem uma missão. A missão da música do mundo é uma missão criada pelo príncipe do mundo, para usar os evangelistas do mundo, porque Satanás tem os seus evangelistas para proclamar o seu evangelho na terra. Ele criou o funk, ele criou o rock. Satanás criou ritmos que, se você perguntar, pode cantar esse ritmo na igreja? Eu digo para você, não. E você vai dizer, por quê? Porque ele é de origem satânica. Por que eu falo isso? Porque eu não posso ignorar o anjo que está em Ezequiel 28:13. Que anjo é esse? Ele tinha um peitoral com 10 pedras no seu peito, ele era um sacerdote, e ele recebeu 2 dons, tambores e pífaros. Ele sempre foi, dos anos que ele esteve no céu, o ministro de música no céu. Ele liderava os bilhões e bilhões de anjos no céu, na adoração. Agora, eu vou falar com vocês uma coisa assustadora. Vou pedir para você abrir em Romanos 11:29, que é um versículo que de vez em quando eu cito nas minhas pregações. Você precisa
compreender Romanos 11, 29. Porque quando Deus dá uma coisa para alguém, Ele não toma de volta. E é isso que Romanos 11, 29 diz. Ele diz assim, porque os dons e a vocação. O que é vocação? É quando Deus chama alguém para ser alguma coisa. É quando Deus coloca numa pessoa o poder de ele ser uma coisa. É quando Deus dá uma unção para alguém, quando Deus dá um dom para alguém. Os dons e a vocação de Deus são irretratáveis. Eu queria perguntar, quem tem uma Bíblia em inglês, que pode ler esse versículo em inglês para mim? Lê bem devagar e bem alto no microfone. Esqueci onde que estava. Okay. For God's gifts and His call can never be withdrawn. Can you believe that? God's gifts to someone and His call to that person can never be withdrawn. Eu vou dar um exemplo. Digamos que eu tivesse um filho. Eu tenho um filho, mas não é isso. Digamos que eu tivesse outro. Que quando ele fez 18 anos, eu comprei um relógio de ouro para ele. Não fiz isso. Mas que, digamos que eu tivesse esse filho, e que, porque é o aniversário de 18 anos dele, não vou tirar o relógio de ouro, não. Vou dar um carro zero, que é o que um 18-year-old ia querer, um carro zero. Digamos que ele foi um filho tão bom que eu cheguei e dei um carro zero para ele. Peguei a chave assim no aniversário e ele ficou todo bobo. Só que depois pegou esse carro, ele começou a ser um filho desobediente. Poxa, nunca me deu trabalho antes, mas agora depois pegou o carro, ficou bobo, começou a sair com meninas, começou a fazer bobeira e já me deu um monte de problema. Qual é a tendência minha como pai? Dá de volta a chave para o papai. Dá para o Déry aqui de volta. Alguém diz comigo, Deus não faz isso. Como Deus é incrível. Quando Ele te dá uma coisa, Deus pode demorar a te dar uma coisa, mas no momento que Ele te dá, não importa o que você faça com aquilo, Ele não toma aquilo de volta. O que Deus fez com Satanás? Colocou nele o poder dele fazer ritmos, criar ritmos. Ele continua criando ritmos novos até hoje. Em todas as culturas. E melodias. Ele caiu do céu. Ele é um anjo caído, julgado. Mas ele continua com o mesmo dom. Isso é assustador para mim. Satanás, ele tem essa capacidade, esse poder de fazer música. E muitos estilos musicais foram criados por ele. E ele passou a usar muitos artistas do mundo para divulgar o seu estilo de música. Música sensual, música rebelde, música de rebelião, música homossexual, música transgênico, música... determinados artistas que você ouve lá do mundo, eles trazem em você o espírito de depressão. Porque é um som que conduz aquele espírito. Por exemplo, outros artistas que você ouve, eles podem trazer sobre você um espírito de homossexualismo, um espírito de lesbianismo. Eu conheço a história de uma mulher no Brasil, casada, que ela começou a ouvir uma artista brasileira lésbica. E uma pastora falou, toda pessoa que ouve os CDs dessa mulher fica lésbica. Aquela mulher tinha saído de casa e largado o marido, uma mulher que foi fiel ao marido durante muitos anos, ela tinha largado o marido porque um dia ela comprou 2 CDs dessa mulher. Ela gostou tanto da música que ela usava um CD no carro e deixava o outro no trabalho. Quando ela entrava no carro, ela ouvia aquele CD. Quando ela ia para o trabalho, então ela ouvia aquilo direto. Um demônio de homossexualismo entrou nela e ela tinha largado o marido. Gente, música é um negócio poderoso. Satanás, ele entra dentro de você através de um som. Você pode receber um espírito de morte em você que veio por uma música que você não sabe. Depressão, prostituição, doenças. Agora, deixa eu fazer uma pausa na minha mensagem para encaixar aqui aquela dinâmica que a pastora Priscila fez. Uma das razões porque o Espírito Santo não pode fluir a chama dele nos jovens é porque eles estão cheios de sons que não são de Deus. Vocês entulharam os ouvidos de vocês com músicas que vocês não se arrependeram delas ainda. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui,
os jovens que estão aqui e que não estão aqui, que não sentem a presença de Deus. Por mais que você ora, você não sente a presença de Deus. Uma das coisas que talvez você pede é para Deus falar com você. Você quer ouvir a voz de Deus, mas você não consegue ouvir. Você não sabe que você bloqueou o seu ouvido com as músicas. Porque demônios entraram nas músicas e eles bloquearam o seu ouvido. E por mais que você quer sentir a presença de Deus, você não pode. Você precisa tirar eles de lá. Uma oração que nós vamos fazer no final dessa palavra é: você vai pedir perdão a Deus, você vai ter a oportunidade de pedir perdão a Deus por todo evangelista do diabo. Gente, quando eu falo evangelistas do diabo, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios 6 para a gente não se unir a um jugo desigual. Falando de casar, quando você vai casar, não busque uma pessoa do mundo para casar. Alguém pode me dar aqui uma razão ou duas por que um jovem cristão não deve casar com uma pessoa não crente? Quem me dá uma ideia? Por quê? Qual? Qual outra razão? Quem me dá uma razão mais forte? Duas pessoas de caminhos diferentes conseguem andar no mesmo caminho. A razão não é exatamente essa. Eu quero saber se alguém vai descobrir por quê. Qual é a razão mais básica? Eu vou dar uma dica. Talvez alguém vai me ajudar a responder agora. Porque você que tem o Espírito Santo não deve casar com uma pessoa do mundo. Não é isso ainda. Não respondam. Porque você... Alguém diz comigo, jovens, diga comigo. Eu tenho o Espírito Santo. Quem tem certeza que tem o Espírito Santo? Ok. Porque você que tem o Espírito Santo não deve casar com uma pessoa do mundo. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Aleluia. Todo mundo entendeu? Agora outra pergunta. Quem não tem o Espírito Santo tem o quê? Não, vocês precisam responder. Espera aí só um pouquinho. Abra a Bíblia em João 14. Vocês abram a Bíblia em João 14. Porque você precisa entender. Porque se um rapaz chegar para o pastor e dizer assim: pastor, eu achei uma menina linda, ela é maravilhosa, ela é boa filha, eu conheço ela é uma pessoa trabalhadora, e fala bem dela, a única coisa que eu vou perguntar para ele é: ela é crente? Ele vai falar: pastor, o único problema dela é que ela não é crente, mas ela é maravilhosa, pastor, ela é uma pessoa assim, pastor, ela é melhor do que as meninas que estão na igreja, ela é não sei o quê, ela é não sei o quê, ela é não sei o quê. Sabe quando você encontra um menino lá no mundo, que ele não é crente, mas ele parece que é melhor do que os meninos que estão na igreja? E você esquece a diferença básica, que é, se ele não tem o Espírito Santo nele, ele tem o que nele? Vocês não sabem, não? Vocês não sabem, não? Se ele não tem o Espírito Santo nele, ele tem o quê? Fala, gente. Vocês estão com medo, vocês não estão sabendo falar o negócio. Se uma pessoa não tem o Espírito Santo nela, porque deixa eu explicar, como que é o Espírito Santo? Como é que o Espírito Santo entra numa pessoa? Para ele entrar numa pessoa, o que ele tem que fazer? Para começar, ele tem que expulsar os demônios que estavam lá. Você acha que as pessoas estão vazias? Então, João, capítulo 14. E a minha preleção acabou de ficar maior agora, porque... Versículo 17, olha só, gente. O Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, certo?
Olha só, gente, essas palavras. João 14, 17. O qual o mundo não pode receber. Ô, gente, por que o mundo não pode receber o Espírito Santo? Porque eles estão cheios de demônios. Diga comigo, o mundo não pode receber o Espírito Santo porque eles estão cheios de demônios. Mas aqui diz, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Olha para mim, qual é a diferença básica entre um jovem crente e um jovem não crente? O jovem crente tem o Espírito Santo. O jovem não crente tem o quê? Vocês acreditam nisso ou vocês não acreditam? Então, qual é a diferença entre um cantor cristão e um cantor do mundo? A inspiração, o Espírito que está ministrando na boca de um crente é o Espírito Santo. Quer dizer, nem todos, né? Tem uns aí que está mal. Mas os santificados estão ministrando do Espírito Santo. Mas uma pessoa que está no mundo, cantando as músicas do mundo, ele está ministrando de onde no espírito dele? Dos demônios que estão nele. E ele está ministrando os sons de Satanás para entrar nas pessoas. Entendeu essa parte? Então, se eu falar sobre Ray Charles, alguém sabe quem é Ray Charles? É um cantor dos anos 60 que ele é cego e ele usa um óculos e ele canta blues. E o Nicholas assistiu um filme dele e o Nicholas viu como que a música de Ray Charles nos anos 60 começou a mudar. Você quer falar assim, um minutinho só? Você pode falar? Você lembra ou não? Mas ele transtornou a música. Right? Eu me lembro você fazendo um comentário, como Ray Charles, você não conhece Ray Charles, ele transtornou a música, que era uma música mais simples, ele começou a perverter a forma da letra. Agora, deixa eu falar alguns outros nomes, porque agora eu estou falando de pessoas que não têm o Espírito Santo. Lady Gaga. Drake. Alguém já ouviu alguma música de The Neighborhood? Alguém já ouviu alguma música de Lana Del Rey? Alguém já ouviu Billie Eilish? Alguém já ouviu Olivia Rodrigo? Alguém já ouviu The Weeknd? Alguém já ouviu Frank Ocean? Eu só citei alguns nomes contemporâneos de, alguém diz comigo, evangelistas do diabo. Alguns deles sabem que eles são evangelistas do diabo, porque eles fizeram pactos. Alguns deles, eu não acho que tem nenhum deles que não sabe. Deus caminha pelo som até o meu ouvido e o seu ouvido. O diabo caminha pelo mesmo caminho. Lembra que eu falei para vocês que eu ouvia orquestras e que eu ouvia músicas populares? Lembra ou não? Lembra que eu falei? O Espírito Santo falou para mim. Você está ouvindo uma orquestra, mas você está recebendo o mesmo mal que está vindo, porque a música é a mesma. E a música está mais bonitinha, né? Ela foi vestida com um vestidinho clássico, um vestidinho diferente. E aí você foi lá e você está recebendo o mesmo mal, como se tivesse a mesma letra. Eu vou fazer uma pausa aqui para explicar para vocês por que uma música feita no mundo, por mais bonita que ela pareça, ela não pode ser usada para Deus. Do tipo você trocar a letra e usar a mesma melodia. Já ouviu alguém fazer isso na igreja? Eu vou falar de uma música que eu amava e que eu, para te falar a verdade, eu não deixei de gostar dessa música até hoje. Porque é uma melodia linda. A música é de Ray Charles e ele escreveu a música, o título da música é I Can't Stop Loving You. Mas os brasileiros pegaram essa música
e colocaram uma letra. E a letra vai assim. A letra que se canta na igreja, no Brasil, já cantou no Brasil, que é assim. Não posso me esquecer o que ele fez por mim. Na, 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 na. É uma melodia linda, mas ela foi criada por Ray Charles. E aí os crentes pregaram, trocaram a letra e colocaram na igreja. Sabe uma outra música que foi criada por um homem que estava zombando de Deus e trouxeram para dentro da igreja uma música chamada Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Essa música, ela foi criada para zombar de Deus. E os crentes, por não reconhecer a origem do som, que foi um som dedicado para desonrar o Senhor, trouxeram para dentro da igreja. Quando você achar uma música, uma melodia muito bonita lá fora, e quiser, podia trocar a letra e adorar a Deus com ela, nunca jamais faça isso. Porque Deus não vai aceitar e não vai receber. Deixa eu dizer para você, nós podemos gostar de estilos musicais, e há músicas no mundo que são lindas. Alguém diz comigo, tem músicas no mundo que são lindas, ao ponto de você se apaixonar por elas. Eu acabei de falar que tem uma música do Ray Charles que eu acho linda. E talvez tem muitas outras melodias que são fantásticas por aí. Mas não é porque aquilo tem uma melodia linda que está transmitindo os demônios, eu vou parar para apreciar aquilo, porque eu vou receber espíritos. Então, quando você pensar na música de algum artista, você tem que pensar assim, que pactos ele fez com o diabo? Como que é a vida dessa pessoa no mundo espiritual? Porque ela vai transmitir as coisas da vida espiritual dela na música dela. Agora, eu quero passar para o terceiro ponto, que é o ser humano. Desculpa, gente, desculpa. O ser humano e a música. Eu fiz uma pesquisa científica e perguntei quantos por cento do nosso corpo, dos órgãos do nosso corpo, são feitos de água. Se você pesar o peso do seu corpo, 60% do seu peso é água. Mas tem uma coisa mais assustadora. Quantas moléculas do seu corpo são feitas de água? 99% das moléculas do seu corpo são feitas de água. E sabe o que acontece com o som? Ele vibra as moléculas do seu corpo. Eu vou dar alguns fatos aqui para você. As moléculas são afetadas pela vibração do som. Por isso que a maior ferramenta para influenciar um ser humano, para o bem ou para o mal, é o som. Não é a letra, é o som. Deixa eu dizer para você que a música mexe com a alma humana, mexe com o psique humano. Porque, deixa eu falar outra coisa sobre o ser humano. Cada um de nós foi criado como uma nota musical. Deus, nosso Deus é um Deus sonoro. Diz comigo, Deus é um Deus sonoro. Isso é, Ele é um Deus de som. E Deus criou criaturas sonoras. Diga assim, eu sou uma criatura sonora. Você vai perceber que, ao tocar determinado tipo de música, ela mexe com você. Você já se perguntou por que determinado tipo de ritmo ou de música mexe com você? Porque o mesmo tipo de música que mexe com ela, não mexe com ele. Porque cada um tem uma sonoridade diferente. Presta atenção no que eu estou falando para vocês. Eu estou falando da estrutura do ser humano, da estrutura psicológica, da estrutura biológica do seu corpo. Você foi criado como uma nota musical. E eu tenho muita informação para dar hoje, mas deixa eu falar sobre ressonância. Sabe o que é ressonância?
Quando você pega o violão ele tem que ter aquela caixa oca, porque é onde o som ressoa, ok? Mas ressonância, na física, é quando um som vibra na mesma frequência do som que está sendo emitido. Então, um violão bom, ele tem uma madeira que quando se toca nas cordas dele, aquele som vibra nas partes da madeira, e a madeira tem uma composição que produz uma ressonância, ela responde ao som das cordas. Por exemplo, um piano, o que é um piano bom? Eu não estou falando de pianos elétricos, estou falando daquele piano da caixa grande. Porque ele é criado de uma forma que a ressonância, quando bate nas teclas, a madeira, diga comigo, a madeira responde ao som. Agora, presta atenção numa coisa. Quando Deus fez o ser humano, Ele fez a gente. Nas tábuas do tabernáculo, a madeira de acácia representa a natureza humana. Nós somos como a madeira que responde ao som. Então, quando determinado tipo de música, quando você ouve determinado tipo de música, ele como que toca na sua região sonora. E ele mexe com você, e ele mexe com as suas moléculas, ele faz as suas moléculas vibrarem, ele faz o seu corpo vibrar. É difícil você não mexer o corpo, é difícil você não entrar no ritmo, porque a música, ela te domina. Agora, deixa eu te dar um exemplo físico. Você já ouviu falar que certos cantores de ópera, eles quebram vidraças com certos sons que eles emitem? Ou você já ouviu falar que a pessoa coloca uma taça de vidro e quando faz um som que encontra a mesma ressonância do vidro, as moléculas vibram tão intensamente, porque houve uma ressonância, que a taça se quebra. O som tem o poder de transformar, de fazer vibrar as moléculas do seu corpo e da sua alma. Som não é uma coisa qualquer. Da mesma forma que o som quebra uma taça de vidro, o som quebra a sua alma. Ele toca a sua alma. Sabe como que o som é usado por Satanás e por Deus? Os dois usam o som com o mesmo propósito, com o propósito de quebrantar a alma humana. O seu psicológico, o meu psicológico, o nosso sentimental, ele é como aquela taça de vidro simples, singela, que determinado som faz ela quebrar. Quando é a música de Deus e ela quebranta a alma da pessoa, o que ela está fazendo? A música de Deus está preparando a alma da pessoa para receber uma mensagem de Deus. Quando a música é do diabo e ela toca a alma da pessoa, ela prepara a alma do ser humano para receber uma mensagem de Satanás. Música não é entretenimento. Música é arma de manipulação. Você tem que entender o que é música. Você tem que entender o que é som. Agora deixa eu dar um outro princípio do mundo espiritual. Satanás, nenhum demônio pode entrar num ser humano sem a autorização do ser humano. Quem acredita nisso? Diga comigo assim: a vontade humana é inviolável. Porém, Satanás descobriu um jeito de seduzir a vontade humana. Sabe como é que ele faz isso? Ele faz isso através da música. Está provado que a música seduz a vontade humana. E uma coisa que você não tinha vontade de fazer, você não queria fazer, não era dos seus princípios fazer, você passa a querer fazer por causa de um som que você ouviu. Porque o som seduz a vontade. E você ou cede a sua alma para Deus diante de um louvor. E por que a gente começa todo o culto com louvor? Porque Deus está tentando quebrar a nossa vontade diante dele. Porque a gente chega no culto sem vontade de adorar, sem vontade de se render. O que é que prepara a gente para se render e para se entregar ao Senhor? Se não é a música, se não é o louvor.
Da mesma forma, quando a pessoa vai num concerto de rock, num concerto disso, num concerto daquilo, ele entrega a vontade a Satanás para fazer todo tipo de pecado que Satanás sugeria ele fazer. Toda prostituição, todo tipo de violência entra na música. Alguns anos atrás, um certo adolescente aqui nos Estados Unidos matou os pais. Quando a polícia chegou na casa, ele tinha colocado a música do tema do filme Romeu e Julieta. Ele tinha colocado no repeat. E provavelmente ele estava ouvindo aquela música antes de matar os pais. Ele matou os pais, ele fugiu de casa, e quando a polícia chegou lá, a música continuava tocando, a música continuava tocando. Você sabe que a história de Romeu e Julieta é a história onde ela toma um veneno e morre, right? E ele depois toma o veneno para morrer também, porque ele não quer ficar sem ela. É uma música que trouxe a morte, e é um exemplo do que eu estou falando para vocês. Agora, presta atenção. Eu ouvia Romeu e Julieta, que é uma música muito antiga. Vocês talvez não vão lembrar essa música. Eu tocava muito ela no piano, que é uma música assim. É assim ou não é, Romeu e Julieta? O tema de Romeu e Julieta. Essa é uma música antiga, dos filmes antigos de Romeu e Julieta. É coisa nova para vocês. Entendeu o que eu estou falando? Uma música pode seduzir sua vontade para fazer algo que você jamais intentou fazer. Você nunca quis ser homossexual, mas uma música pode te convencer a ser. Você nunca quis praticar um crime, mas uma música pode te convencer a praticar. Você nunca quis entregar o seu coração para Deus, mas uma música pode te convencer a entregar. Se você se expõe a um som, você está se expondo a uma das mais poderosas drogas que podem manipular a alma humana e entrar no espírito humano e vibrar as moléculas do seu próprio corpo. Quando eu fui preparar essa mensagem para vocês hoje, eu fiquei assustado com o tanto de informação que eu aprendi sobre o som. Alguém está assustado aí? Ninguém? Só eu? Deus nos fez para sermos influenciados pela música. A pergunta é, com que tipo de música você quer fazer o seu corpo vibrar? Com que tipo de música você quer fazer as moléculas do seu corpo? Mais uma vez, 60% do seu peso físico é água, 60%. Mas 99% das moléculas do seu corpo são água. E elas vibram, dependendo. Você quer se acalmar? Coloca uma música suave. Por que ela entra em você e te acalma? Porque elas vibram as moléculas do seu corpo. Você quer ficar excitado? Você quer... Exatamente, as músicas de academia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma das orquestras que eu mais me apaixonei por elas é de um francês chamado Anthony Ventura. Vou explicar por que eu gostei daquela orquestra. Porque a qualidade do som que era produzido, a qualidade do som era tão tremenda, ele soube mixar instrumentos de corda com instrumentos eletrônicos, como outro francês, que é o Paul Moriat, e eu gostava das músicas de Paul Moriat, das orquestras, eu tinha vários CDs, eu ainda tenho os discos. Eu não escuto mais as músicas. Eu fui descobrir depois que a música de Anthony Ventura era feita só para fazer sexo. E quando o Espírito Santo me acordou para aquilo, eu tive que me arrepender por todos os anos de adolescência que eu ouvi a música de Anthony Ventura. Porque era uma música linda, uma orquestra assim, perfeita. Eu não estava admirando a prostituição sexual da música, porque eu não estava nem sabendo o que estava por trás, mas eu admirava a orquestra. Você acha que só por eu admirar a orquestra eu estava liberado de receber aqueles demônios?
Um dia o Espírito Santo falou para mim, você sabe que essa música, esse maestro, ele criou esse seriado de músicas só para ser música de sexo? Agora eu pergunto para você, você gosta daquele artista do mundo? Você sabe com que propósito ele faz as músicas dele? Você perguntou para ele, você tem um histórico da vida dele? Você sabe o que tem por trás daquela música que você ouve? Não, você não sabe. Você apenas ouviu porque você gostou do ritmo, porque você gostou de um jeito, de instrumentos, de um tipo de arranjo que eles fazem na música, de um tipo de som. É verdade ou não é? Porque se você soubesse que aquela música é uma música completamente satânica, você jamais teria ouvido ela. É verdade ou não é? Alguém aprendeu alguma coisa? Agora eu vou terminar essa palavra com isso aqui. Quem é o Deus que nós servimos? Em primeiro lugar, Ele é um Deus santo. Eu quero que você abra em 1 Pedro, eu já estou indo para o final aqui, perto do Apocalipse. Lá no finalzinho, se você voltar, você vai encontrar 1 João, aí você vai voltando e você vai encontrar 1 Pedro. Faz questão de você abrir, para a gente ler o capítulo 1, verso 14 e 15. 1 Pedro. Como filhos obedientes, 1 Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Porquanto está escrito, sereis santos porque eu sou santo. Alguém diz comigo, sereis santos porque eu sou santo. Gente, olha para mim, porque eu vou terminar aqui falando que santo significa separado. Isso é, não pode misturar. Separado. Quando você separa a roupa da escola, você usa ela na igreja? Você separa a roupa do trabalho. Quem tem uniforme de trabalho? Quem já usou uniforme de trabalho? Você usa ela no culto, porque você separou ela para um propósito só. Você não mistura. Fala comigo, separar é não misturar. Deus não se mistura conosco. E olha para mim rapidinho, porque toda vez que a gente está reunido, Deus está no nosso meio. Alguém diz, Deus está no nosso meio. Aí você pode entender assim, como é que Deus pode estar no nosso meio, sendo que Ele não se mistura conosco? Eu vou te falar, Deus se manifesta de uma forma tão pequena, porque Ele não pode se misturar conosco. Por que a gente clama tanto para a glória de Deus, a glória de Deus? Nunca vem assim, porque Ele não pode se misturar conosco. Deus é santo. Agora presta atenção, quando a gente tem uma relação com Deus, a gente termina sendo obrigado a se santificar. Quem aqui quer ter uma relação profunda com Deus? Quem quer ter uma relação profunda com Deus? Você sabe o que é que isso vai custar para qualquer um de nós? Se separar de coisas que Deus não se junta com elas. Isso é santificação. Então, se nós pensarmos em nos aproximarmos de Deus, a gente vai ter que pensar em nos limpar de tudo aquilo que é sujo. Agora, leia comigo alguns versículos. Talvez você não vai conseguir abrir todos. Eu vou ler para você alguns desses versículos. Hebreus capítulo 12, verso 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Toda vez que você tem uma relação com Deus, você é convidado, chamado a se santificar. Em Isaías 52, verso 11, está dizendo assim: retirai-vos, saí daí, não toqueis numa coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Uma palavra que Deus vai falar sempre a uma pessoa que quer uma relação com Deus, você quer uma relação comigo? Tudo bem, mas você tem que se afastar disso, disso, disso e disso. Isso é se santificar. Agora, eu quero que você abra em 2 Coríntios 6. Esse eu gostaria que você abrisse, por gentileza. Segunda carta de Coríntios, capítulo 6, verso 14.
e eu vou orar por você daqui a pouquinho. Aquele texto que Paulo fala, 2 Coríntios 14, 6. 2 Coríntios 6, 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. A gente já falou isso. Porque que sociedade tem a injustiça com a justiça? Presta atenção, Deus chama você de justiça e chama aquela menina linda lá do mundo de injustiça. Por mais que ela é linda, por mais que ela é doce, uma boa filha, ela não tem o Espírito Santo e ela é chamada de injustiça. Ou que luz e que comunhão tem entre a luz com as trevas? Alguém diz, eu sou a luz do mundo. Então qual é a comunhão que as trevas que estão lá no mundo vai ter com você? Não tem. Então não só as pessoas, mas as músicas. Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? Ou que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos santuários do Deus. Alguém diz, eu sou santuário do Deus vivo. Então Deus diz assim, neles habitarei, estarei com eles, andarei com eles e serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Agora presta atenção no verso 17. Pelo que saí vós do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Escute, não tem como você ter uma relação com Deus ouvindo música do mundo. Alguém diz comigo, música do mundo. A música foi criada no mundo, pelo príncipe do mundo, para os objetivos do mundo. Como você pode ter uma relação com essa música? Você não pode ter uma relação com esse som, porque ele é um som que tem um propósito, e o propósito é mexer com as suas células, mexer com as suas... vibrar o seu corpo na direção dos propósitos de Satanás. Agora, eu vou terminar aqui quer dizer, eu estou realmente lutando para terminar, eu estou na última página aqui. Vou pedir sua gentileza de você abrir na segunda carta de João, e mais uma vez, João é pertinho do Apocalipse, então é lá no finalzinho, mas agora a gente vai, não na segunda carta, na primeira carta de João de novo, primeira carta de João, só que agora o capítulo 2, verso 15. 1 João 2, 15. O mundo tem suas coisas, tá? E nós estamos falando da música do mundo, porque o mundo tem as coisas dele. E aqui, em 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Gente, quando ele fala, não ameis o mundo, é porque o mundo vai oferecer coisas boas. Alguém diz comigo, o mundo vai oferecer. Alguém repete comigo, todo mundo. O mundo vai oferecer coisas boas. Olha para mim, eu tenho um irmão que ele é desviado da igreja, infelizmente. Ele foi baterista na igreja e ele foi técnico de som da igreja. O meu irmão, ele teve estúdio de gravação no Brasil. O meu irmão estudou tanto sobre equipamentos de som, que sabe qual foi o concurso que ele fez em Brasília? E ele passou no concurso do Supremo Tribunal Federal para lidar com o áudio e o vídeo das gravações das reuniões do Supremo Tribunal Federal. Meu irmão entende tanto de som que ele poderia te falar dos melhores equipamentos, ele poderia resolver tudo sobre som. Um dia, eu vi ele falando que ele fez uma viagem para a Europa e ele assistiu concertos maravilhosos. Presta atenção, maravilhosos. Ele falou como aquilo era lindo, como aquilo era tremendo. Meu irmão, ele tocou na orquestra da escola de música onde eu estudei. Eu não consegui tocar na orquestra, não cheguei a tocar na orquestra. Ele tocou, ele tocava clarinete na orquestra. Eu assisti concertos dele tocando clarinete na escola. E ele falou do quanto ele admirava aqueles concertos que ele viu na Europa. Diga comigo, uma pessoa que sabe admirar música encontrou coisas maravilhosas no mundo. Enquanto ele contava para mim as experiências das músicas maravilhosas, dos concertos maravilhosos que ele ouviu no mundo, o Espírito Santo falava comigo, se você estivesse lá, você tinha rejeitado tudo isso.
Porque você tem um espírito que não aceita a morte que está vindo através de uma música maravilhosa. Alguém diz comigo, uma morte pode chegar a mim através de uma música linda. Come on, church. Come on, jovens. Come on, queridos. O pastor que está falando com vocês não é uma pessoa ignorante na música. Eu sou uma pessoa qualificada para falar com vocês sobre música. Eu sou músico só há 50 anos que eu lido com música na igreja. Eu toco na igreja, o primeiro instrumento que eu toquei na igreja foi piano, foi guitarra. Eu comecei a tocar guitarra na igreja, eu tinha 12 anos. Antes de eu começar a tocar piano com 17. Eu vivia mexendo com música desde 11 anos, quando eu fui para a escola de música. Eu assisti concertos e concertos e concertos. Eu assistia muita música, ouvia muita música. Esse ouvido ouviu muita música. Até hoje eu sei ouvir música. Porém, o Espírito Santo, ele me possuiu. E quando o Espírito Santo possui você, ele santifica o seu ouvido. Eu não conseguiria assistir os concertos que o meu irmão tanto admira. Porque o ouvido dele está treinado em outro tipo de som, que o meu ia rejeitar completamente. O que eu estou querendo dizer é, você vai encontrar músicas lindas no mundo. Ah, pastor, mas a música é linda demais. Eu falei, eu não te falei que é feio. Eu não falei que é feio. Você acha que o diabo ia fazer um negócio feio para você rejeitar? Você acha que ele ia usar um artista ruim que não sabe cantar? Talvez os melhores artistas são os do mundo. Porque o diabo sempre quer pegar o melhor para ele. Vocês sabiam que o Elvis Presley começou cantando na igreja? Sabiam ou não? Elvis Presley, alguém sabe quem é Elvis Presley? Eu nunca ouvi falar. Ok. Whitney Houston começou cantando no coral da igreja em New Jersey. E morreu cantando para o diabo. O diabo quer os melhores. Porque o poder de uma voz, ele vai poder penetrar na alma das pessoas. Cuidado com os artistas que você está ouvindo, porque eles são instrumentos, ou de Deus, ou do diabo. Agora, uma coisa eu vou te garantir. As músicas são lindas. Você vai apreciar. Não é uma coisa horrível que você não vai gostar. Só você tem que desenvolver um gosto pela música que traz vida em você. Senão, você vai... Então, aqui está dizendo que não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E outra coisa, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Infelizmente, eu tenho que declarar que o amor de Deus não está no meu irmão hoje. Ele aprecia as coisas do mundo. Eu odeio as coisas do mundo. Os artistas do mundo. Gastei muito dinheiro comprando músicas. Na época, era cassete tape. Você nem sabe o que é isso. Fita cassete. Depois a tecnologia ficou tão boa que virou CD. Você nem sabe o que é isso também. Porque não tem mais, não se compra mais CD. Mas eu gastei muito dinheiro comprando long play, fita cassete, comprando CD. E tudo aquilo era música que não me trazia vida. Pelo contrário, trazia morte. Escute, eu não deixei de admirar a música. Eu continuo sendo músico. E às vezes, de vez em quando eu ainda ouço uma orquestra tocando. Não consigo ouvir por muito tempo. Porque eu sinto falta da vida. Mas a beleza está lá. Se você colocar o concerto número 1 de Chopin, eu vou gostar de ouvir. Se você colocar o concerto número 1 de Beethoven, você vai achar o que é coisa linda que eu estou te falando. Concerto número 1. E depois de 5 minutos que você ouve, você sente falta do Espírito Santo naquela música. É vazia, é seca. Diga comigo, belo e sem vida.
Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Presta atenção nisso aqui. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, e você pode incluir a música bela, as expressões artísticas, não vem do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem quer passar com as músicas que vão passar? Ninguém? Quem quer permanecer com a palavra de Deus? Você tem que abrir mão. Eu não posso deixar de ler 2 versículos com você. Um deles, você não precisa abrir, mas eu vou ler João 14:30, porque Jesus estava conversando com os discípulos, de repente o diabo começou a se aproximar, e Jesus falou assim: vamos-nos daqui, porque está se aproximando o príncipe deste mundo. Jesus sabia que este mundo era governado por um príncipe maligno. E ele fala: e ele não tem nada em mim. O Espírito Santo mandou eu te perguntar se você pode virar para o diabo e falar para ele: você não tem nada em mim. Mas e se o diabo respondesse para você: como assim? E aquelas músicas que você ouve? Elas são minhas. Você está dizendo que não tem nada em mim? Eu já entrei no seu ouvido, eu já entrei dentro de você, por aquelas músicas que você ouve. Quem pode dizer igual Jesus? Aí vem o príncipe deste mundo, ele não tem nada em mim, nem no meu ouvido ele entrou. Quem pode dizer isso? Ou se você não pode, eu vou te dar uma oportunidade de você orar hoje e falar: Jesus, arranca de mim tudo o que eu deixei entrar, que era do diabo. Quem quer fazer isso hoje? Vocês viram que eu confessei, que eu também já ouvi música do mundo. Confessei ou não confessei? Agora, o outro versículo que eu quero ler para você, se você quiser abrir, eu deixo você abrir, que é 1 Coríntios 10, 21, 22. Nós já vamos orar, descer para o lanchinho. Mas 1 Coríntios 10. Eu queria falar da mesa do diabo. O diabo tem uma mesa e você não pode comer dela. Tá? Por favor, não coma da mesa do diabo. A mesa dos demônios que está ali. Paulo falou assim: não podeis beber do cálice do Senhor. Alguém aqui toma Santa Ceia? Quem toma Santa Ceia, levanta a mão, por favor, deixa ela em pé. Uau, que bênção. Todos vocês são batizados. Parabéns, parabéns, parabéns. Diga assim: eu sou participante da mesa do Senhor. Por favor, repita comigo mais uma vez. Eu tenho o privilégio de participar da mesa do Senhor. Porém, a pergunta do Espírito Santo é se você também está participando da mesa dos demônios junto com a mesa do Senhor. Versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Onde está o cálice dos demônios? Na cultura, nos filmes, nas músicas. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Verso 22. Ou provocaremos o Senhor a ciúmes. Quem entendeu? Eu queria que você ficasse de pé, por favor. A oração que eu quero fazer com você é uma oração de reconsagração dos ouvidos. Essa música que vai tocar agora é uma música que a gente tem cantado aqui na igreja. E ela fala que eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Porque eu estou querendo consagrar o meu ouvido ao Senhor. Enquanto essa música toca, eu queria que você orasse. Não cante agora, eu quero que você ore. Eu queria que você pensasse. Se alguma vez entrou uma música do mundo no seu ouvido, deixa eu falar algo. Enquanto eu vou falando, eu quero dar a oportunidade de você vir aqui e ajoelhar.
Você que quer reconsagrar o ouvido, você que sabe que algum dia, como eu, você ouviu uma música do mundo. Se o Senhor falou com você, eu quero que você venha e se ajoelhe aqui. Quem é o primeiro corajoso que vai vir? Você ajoelha, por favor. Eu quero que você ponha a mão nos seus 2 ouvidos. E eu quero que você comece a colocar o sangue de Jesus nos seus ouvidos. E você falar para Jesus: se eu deixei um demônio entrar, eu quero que você tire ele hoje. Enquanto a música toca, você pode falar com o Senhor. Se eu não te... Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento, por causa do som. Você vai falando para Jesus: Senhor, limpa o meu ouvido. Se eu deixei o som do inferno entrar, eu quero me renunciar. Eu renuncio hoje. Você fala para ele: eu renuncio todo demônio que entrou. Por qualquer música. Sons de depressão, sons de morte, sons de tristeza, sons de homossexualismo, sons de sensualidade. Todo som de artistas do mundo, você vai rejeitando aí na sua oração. Deus está te ouvindo, pode falar com Ele, Ele está te ouvindo. Deus está recebendo o seu arrependimento agora. Enquanto a música toca. Os irmãos aí, fiquem em pé aqui, estendendo as mãos sobre eles, por favor. Vem aqui por trás deles. Fique em pé por trás deles. Só estenda as mãos. Não toque em ninguém, não. Não precisa tocar em ninguém, não. Vocês digam para Deus: eu te consagro meu ouvido hoje. Eu renuncio o som que entrou. Eu renuncio o demônio que entrou. Fala com a tua boca. Fala para Jesus: eu renuncio, eu renuncio, eu renuncio. Toda morte, toda depressão, toda tristeza, todo o desejo que eu tive por aquelas músicas, todo o prazer que eu tive, todo gosto pessoal que eu criei, eu renuncio. Quando você fala eu renuncio, Deus está te libertando hoje. Se você fala eu renuncio, o anjo do Senhor está aí te tocando hoje. Eu vou ungir teu ouvido daqui a pouco, eu vou consagrar o teu ouvido ao Senhor. Mas nesse momento você diz para Deus: limpa o meu ouvido, purifica ele agora, para que eu possa ouvir a tua voz. Senhor, eu abençoo esses jovens que estão aqui agora, que estão se humilhando diante do Senhor agora. Eu queria que vocês todos falassem comigo juntos ao Senhor. Diga: Senhor, você criou o meu ouvido para receber um som de vida, de saúde, de salvação. Mas por alguma música, por algum som, entrou em mim sons de morte, de rebelião, de depressão. E hoje eu renuncio toda música, todo som que trouxe qualquer espírito maligno, qualquer atmosfera do inferno no meu ouvido. Eu renuncio agora. Põe a mão no ouvido você. Diga assim: Satanás, sai do meu ouvido. Desbloqueia o meu ouvido para eu ouvir a voz de Deus. Senhor, eu me arrependo de todo o som que eu deixei entrar. Hoje eu consagro o meu ouvido para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Se eu quero que você fique de pé, a música vai continuar tocando, eu vou ungir seu ouvido. Eu vou pedir para a pastora me ajudar, só a ungir. E vou pedir para a Jaque e a irmã Juliana. Vem cá, cada um de vocês. Vocês vão apenas colocar uma gotinha de óleo. Vocês vão colocar uma gotinha de óleo nos 2 ouvidos. No ouvido direito, no ouvido esquerdo. Não precisa orar pelas pessoas. Basta colocar a gotinha de óleo. Vem cá, irmão John. Fábio e John. Unja todos os irmãos. Vocês ficam de olhos fechados e comecem a orar. Recebam uma unção. Recebam a unção de ouvir a voz. Essa unção agora é para ouvir a voz de Deus.
Receba agora. Você está sendo ungido para ouvir a voz de Deus. Diga todos juntos: Senhor, estou abrindo meu ouvido para ouvir tua voz. Senhor, santifica o meu ouvido para ouvir os teus sons. A partir de hoje, as músicas de consagração, de adoração, que vibrem as moléculas do meu corpo na direção do Senhor. Come on, alguém pode adorar o Senhor. Enquanto você está sendo ungido, adore o Senhor. Receba o som da voz de Deus aí. Eu assopro sobre você o som da voz de Deus. Você que não estava ouvindo a voz de Deus, ouça a voz de Deus a partir de hoje. Você que não sentia a presença de Deus, comece a sentir a partir de hoje. Você que estava bloqueado no mundo espiritual, eu te desbloqueio agora. Mediante a sua confissão, mediante a limpeza do seu ouvido, jovem, eu declaro você livre para ouvir a voz do Senhor. Jovem, eu declaro você livre para sentir a presença do Senhor. Jovem, eu arranco de você todo o espírito de morte que estava aí. Todo o espírito de insensibilidade que roubou tua sensibilidade. Eu abençoo o teu ouvido que foi ungido hoje para receber a voz do Senhor. Alguém agradece a Deus aí, porque você está santificado para ouvir a voz do Senhor. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Alguém não foi ungido? Levanta a mão para a gente ungir. Mas alguém não foi ungido? Levanta a mão. Aleluia. Yes. Pode pôr aqui. Obrigado. Louvado seja. Louvado seja, louvado seja. Pode pôr aqui. Gente, olhe para mim. De verdade, de verdade. Quem aprendeu algo novo hoje? Você viu a seriedade que é um som chegar no seu ouvido? Toda vez que você pegar o telefone para ouvir algo, você tem que pensar nisso. O som é mais poderoso que as palavras. Você precisa receber um som de vida em você. Tá bom? O Senhor, vou te abençoar, Pai. Eu celebro os jovens da tua casa. E também o privilégio que o Senhor me deu de poder ministrar para eles hoje. Eu abençoo eles com vida nos seus ouvidos. Que eles aprendam a receber vida e rejeitar a morte. Eu abençoo os ouvidos, eu santifico esses ouvidos ao Senhor hoje. Eu declaro que eles vão ouvir tua voz. Mais do que antes, eles vão ouvir agora. E que eles vão sentir a tua presença. Tudo aquilo que roubava o sentimento da presença do Senhor está destruído na vida deles. E eu libero o coração deles, a sensibilidade deles, a alma deles, para ser tocada pelo Espírito Santo. Assim eu os abençoo, em nome do Senhor Jesus. Pastora Gil. Amém. Que Deus te abençoe. Tem um lanche lá embaixo para vocês. E até dia 22, na sexta-feira, tá bom? Nós vamos ter uma vigília aí de adoração, e vocês vão estar cheios da presença do Senhor, vão vir. Ei, isso é muito sério que foi falado. Você sabe por que vocês chegam aqui tudo mortinho? É porque o que entra nos ouvidos não é vida. Porque se vocês estivessem ouvindo vida, vocês estariam vindo adorar ao Senhor de coração. Então, hoje, com essa palavra, com a limpeza nos ouvidos, vocês possam andar com os ouvidos limpos. Quer falar? Eu só vou falar uma coisa aqui. Eu gosto muito desse topic. Mas uma coisa que it's going to be hard for todo mundo, mas eu vou explicar. O sistema do Reels, do TikTok, is to overload your brain with as much information in the smallest amount of time. É o jeito de entrar a máxima quantidade de música em 30 segundos. Você está ali passando o dedo, mas está entrando uma música diferente, um som diferente. E você não está prestando atenção no que você está ouvindo. Mas aquilo é o jeito mais rápido do diabo sujar a sua cabeça. Numa hora que eu não aguento assistir Reels. Porque com 30 minutos eu já fico drained, eu já fico seco. Não tem como você entrar aqui, passando a semana, assistindo Reels e querer sentir a presença de Deus. A culpa não está em Deus, está no que você está fazendo a semana toda. Então, if you're going to serve God, do it for real. Faz 100%. Larga as coisas do mundo. Porque é muito difícil largar os Reels, precisa de ter uma coisa para se distrair, eu entendo.
E não importa o tanto clean pode ser o seu feed, é um instrumento do mundo. It's an instrument of the world. It originates from the world. That's why reading the Bible is so hard. That's why praying is so hard. Because you're filling yourself up with so many other things. How do you expect to serve God? Exige um sacrifício da sua carne, de largar não só a música, mas tudo que é instrumento do mundo. Tudo que o diabo está usando, novo, para trazer sujeira nos seus ouvidos, nos seus olhos. E TikTok, Reels é uma parte dessas coisas. E quando você larga isso, é que a Bíblia se torna vivo, é que a oração se torna interessante. Então, you need to make a sacrifice. It's not easy, but you need to make a sacrifice. Se você fizer esse sacrifício, você vai ver a vida voltar. Você sabe por que essa geração está uma geração depressiva? Uma geração suicida que tira a vida, cheia de drogas? É por causa do estilo de vida. Você não precisa entrar nesse mesmo estilo.